O Brasil produz por ano mais de 144 mil toneladas de lixo, 60% da área urbana. Isso vai parar nos aterros sanitários, o que representa, no final, uma agressão ao meio ambiente. Uma das soluções pode estar na compostagem desse lixo orgânico, que pode ser reaproveitado nas plantações. A compostagem não é uma prática nova. Há muito tempo, agricultores já utilizavam o método de reciclagem do lixo doméstico para a obtenção de fertilizante orgânico. No Oriente Médio, principalmente na China, a compostagem vem sendo aplicada há alguns séculos. Ao passar do tempo, a expansão das áreas urbanas, o aumento populacional e do consumo alteram os métodos de depósito, gestão dos resíduos sólidos e principalmente a qualidade dos mesmos, que acabaram tornando-se cada vez mais inadequados para o processo de compostagem. Nos dias de hoje, mais do que nunca, uma forma de preservar a natureza é a compostagem, que se tornou uma prática necessária de reaproveitamento do lixo orgânico, como comida, folhas, papel e madeira. Nessa compostagem que nós observamos aqui, nós vamos ter o seguinte: a decomposição da matéria orgânica. E essa decomposição da matéria orgânica é ocasionada através das folhas, ou também pode ser através de quê? De gravetos, como também pode ser através de restos de frutos. Nós vamos observar que a compostagem ela dura em média aproximadamente 90 dias. E esses 90 dias em que essa matéria orgânica passa, coberta por uma lona, através de várias camadas, ela vai durar aproximadamente 90 dias. E esses 90 dias, os agentes decompositores, que são os fungos e as bactérias, vão fazer com que esse processo seja acelerado. Qual a importância da lona? A importância da lona é fazer com que essa temperatura que esteja lá constante permaneça. Isso faz com que as bactérias e os fungos acelerem esse processo. Lembrando o seguinte, que a cada 15 dias, essa matéria orgânica ela é virada. E quando ela é virada, ela é molhada. E posteriormente, ela é coberta novamente. Isso faz com que essa matéria orgânica, depois que ela chega ao final dos 90 dias, ela está pronta para ser colocada nas plantas. Agora, nós não colocamos diretamente na planta. A gente mistura posteriormente com areia. Os benefícios que ocorrem para o meio ambiente é que essa matéria orgânica, uma vez que ia ser jogada fora, ela é absorvida de uma forma em que esse material venha a ser reposto novamente para a natureza. Isso, claro, graças à ajuda dos seres microscópicos, que são as bactérias e os fungos. Lembrando o seguinte, se nós não fizéssemos isso aqui, nós iríamos aumentar a grande quantidade de lixo. E esse lixo nós vamos chamar de lixo orgânico. Isso também poderia ser feito também em casa. Isso iria facilitar com que aquele lixo que você possivelmente iria ser jogado, fizesse a compostagem na sua residência, diminuindo toneladas de lixo que são jogadas e são expostas a céu aberto. Como é que nós podemos fazer esse processo em casa? Simplesmente nós vamos observar que na sua casa você joga folhas, restos de frutos e alimentos. Então esse resto de frutos e alimentos não cozidos seria o ideal para que você também pudesse fazer uma composteira, que nós vamos dizer que é, na verdade, uma estrutura que serve para fazer a compostagem residencial. O processo de compostagem leva semanas. E aí, para dar mais celeridade a esse tal processo, surge a missão das minhocas, que vai ajudar em todo esse processo. Júlio César, as minhocas têm esse papel fundamental de dar celeridade, então, a esse processo. Porque as minhocas têm um papel importante na compostagem. É se alimentar do composto. Quem vai ser esse composto? São as matérias orgânicas. E a matéria orgânica é importante para que seja recomposto os nutrientes necessários no solo para que as plantas possam se utilizar desses micronutrientes. Lembrando que as minhocas, elas se alimentam de matéria orgânica e essa matéria orgânica vai formar o humus. E esse humus vai formar um solo riquíssimo em matéria orgânica, que é um solo umífero. Nós vamos mostrar aqui para você o minhocário, né? Um local onde vamos dizer assim, se produz minhocas, não é isso mesmo? Vamos mostrar aqui para você.
essa terra aqui já é o produto já da decomposição com as minhocas. Exato. Isso aqui é uma terra que a gente vai dizer o quê? Umífera. Tá? Por que umífera? Porque as minhocas se alimentam da matéria orgânica e as suas fezes é que vai formar o humus, que tem uma coloração do solo meio escura. Na verdade, as minhocas são colocadas aqui. Né? Então, como elas são colocadas, elas são seres hermafroditas, então elas cruzam uma com as outras. E há um processo de reprodução aí. Exatamente. Lembrando que essas minhocas, como elas são hermafroditas, então elas fazem com que uma fecunde uma a outra, fazendo com que a sua reprodução seja de grande valia e um número muito grande de minhocas, chegando aproximadamente a uma grande quantidade. Isso faz com que esse solo seja, na verdade, absorvido pelos nutrientes que, na verdade, são de grande valia para as plantas. Esse adubo aqui, vamos dizer assim, é melhor do que um adubo feito em outro processo. Não é que ele seja melhor, né? Mas o que acontece é que esse solo aqui, umífero, né? Ele vai ter um maior teor de nutrientes por causa das minhocas que acelera esse processo. Uma vez que o solo também pode ser decomposto através das bactérias. Mas aqui as minhocas fazem um processo bem mais rápido. Me diz uma coisa, no processo comum, a decomposição, essa compostagem vai demorar semanas. Nesse processo aqui, qual o tempo? Por exemplo, na compostagem em si, ela vai demorar aproximadamente 3 meses. Nesse processo aqui, ela demora, em média, aproximadamente 1 mês e meio. É, na verdade, o alimento em que as minhocas pegam dos nutrientes encontrados em folhas, em frutos, em restos de alimentos. E isso faz com que esses nutrientes sejam melhor absorvidos pela planta e o processo seja bem mais rápido. Me diz uma coisa, esse tipo de adubo aqui, ele serve para qualquer tipo de planta? Serve sim para qualquer tipo de planta. Seja ele plantas que a gente pode considerar como de jardim, ou podemos também dizer plantas que nós vamos encontrar como árvores nativas. Nem parece, mas o que era graveto e folhas deu lugar a essa terra escura e com cheiro também de terra. Esse composto orgânico pode ser colocado em qualquer tipo de plantação como adubo e os resultados são bem favoráveis. Outra importante contribuição do composto orgânico é que ele melhora a saúde do solo e os benefícios são aumento da capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão, mantém estáveis a temperatura e os níveis de acidez do solo, dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras ou daninhas, ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de micro-organismos benéficos às culturas agrícolas. Daqui a pouco você vai ver no nosso planeta a importância do biofertilizante e do fortalecimento das plantas. E ainda como fazer uma boa jardinagem em casa usando adubo orgânico. A gente volta em instantes.